Gente, alegrei-me. O que eu venho fazer domingo aqui? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Bora para o culto? Bora para o culto. E vamos servir o Senhor depois. E vamos nos enchermos da presença dEle e nos alegrarmos com isso. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Amém, Pai, Senhor. por estarmos reunidos na Tua casa, que agora é Tua casa, a habitação Tua, porque nós, a Tua igreja, estamos reunidos aqui para Te bendizer, para Te glorificar, para Te engrandecer, Senhor, engrandecer o Teu santo nome. Nós Te damos todo louvor nesse momento, toda glória, toda Amém. exaltação, Toda exaltação, Senhor. Dizemos que Tu és mais do que bem-vindo nesse lugar, Tu és a principal razão de nós estarmos aqui, Senhor. Vem reinar aqui, se assenta no trono que nós vamos preparar com os nossos louvores, Amém, Senhor, Jesus. e fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço isso, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Espero que vocês não precisem colocar algodão nos ouvidos, nem nada assim. Mas nós vamos começar, minhas irmãs e meu irmão, dizendo para o Senhor o seguinte, que nós estamos reunidos aqui para louvar o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, menos o Edson, pode ficar sentadinho. E vamos louvar ao nosso Deus. Vira-se para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim, vamos louvar ao nosso Deus juntos? Amém? Isso, gostei. Dá um abraço assim, bem gostoso nela. Amém, amém. Vamos louvar o nosso Deus então, amém, minhas irmãs? Reunidos aqui para louvar o Senhor, novamente aqui, em união. Senhor, em nome de Jesus, vem nos inundar com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, assim como nós cantamos aqui agora, vem nos inundar com a Tua presença. Vem inundar este lugar, vem inundar essa igreja com a Tua presença. Vem tocar nas nossas vidas, Senhor. Que nós sejamos cheios de Ti, sejamos cheios da Tua presença. Que a Tua manifestação ela seja contínua na nossa vida. Que o Senhor possa ser exaltado através de nós. Que através do Teu Santo Espírito nós venhamos a ter audácia para pregar a Tua palavra. Ó Deus, nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Que nos enche do Seu Espírito, Senhor. Nos enche, nos enche. Nos enche do Teu Espírito. Nos enche do Teu Espírito nesse tempo que nós estamos vivendo. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sinto a Tua presença aqui neste lugar. Eu sinto a Tua presença aqui neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar junto conosco, ó Pai. Então, ó Deus, vem ministrar aos nossos corações. Ó Deus, vem fazer uma obra poderosa nas nossas vidas. Vem tocar em cada um de nós aqui. Vem tocar em cada um de nós aqui. E que nós, ó Deus, sejamos cheios da Tua presença. Eu te peço isso em o nome de Jesus. Na verdade, nós te pedimos isso em o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos continuar. Nós vamos continuar, então, agora a questão da pregação sobre o Espírito Santo. Tá? Sobre o Espírito Santo. E o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo dentro da igreja. Tá ok? Como o Espírito Santo ele age, só que dentro da igreja. E para eu fazer isso, eu vou pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 37. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso ele está falando de você e de mim. Amém? Amém.
Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Amém? Milagres eram feitos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza e alegria de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, gente? Amém? Amém. Amados, é como eu falei, nós estamos dando continuidade a essa série de pregações sobre o Espírito Santo. Eu pretendo, na semana que vem, se o Senhor Jesus, através do seu Espírito, ele não decidir algo diferente, eu pretendo, na semana que vem, começar a falar sobre os dons do Espírito. Batismo no Espírito. Que, talvez para muitos de nós aqui, por conta das diversas denominações e tradições cristãs de onde nós viemos, talvez tenham entendimentos diferentes. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que nós vamos falar tudo baseado na palavra, não vai ser nenhum achismo, e nós vamos estar estudando aqui, nós vamos estar vendo, nós vamos estar orando exatamente sobre isso, sobre o Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, como é que isso é derramado sobre a igreja do Senhor. Até porque tem muita coisa, e aí eu vou falar o que eu disse na semana passada, tem muita coisa que é dito que é do Espírito e que não é. Que são manifestações humanas, que são manifestações, se eu puder usar essa expressão, da carne, coisas humanas. Não estou dizendo que carne, diabo, pecado, nem nada disso. Manifestações do nosso emocional. E se confunde muito dizendo que tudo isso é o Espírito Santo e tal. Então, o que eu quero fazer é dar para você uma base sólida sobre isso, para que você possa entender, ou talvez rever, se você sempre creu nisso, e a partir disso a gente possa trabalhar aqui na igreja, para que o Espírito Santo ele possa se manifestar livremente no nosso meio. E aí aconteceu o que nós vemos escrito aqui nesse texto, através dos... Cadê? Em cada hora, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Se aconteceu naquela época, por que não pode acontecer hoje aqui no nosso meio? Ok? Mas nós vamos fazer uma coisa de cada vez. Semana passada, o que eu fiz? Eu falei que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, foram só as bases, né? Eu falei que ele não é uma força, mas sim um ser pensante igual ao Pai e igual ao Filho. Ele é tão Deus quanto o Pai, quanto o Filho. Ok? Ele é aquele que nos consola, nos conduz à verdade, que habita em nós. Eu até mencionei que há pessoas, existem muitos irmãos e irmãs em Cristo que eu encontrei ao longo do caminho, que com muita sinceridade, eles diziam, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu tenho o Espírito Santo, mas eu torno a dizer, se você se rendeu ao Senhor como Senhor e Salvador, então o Espírito passou a habitar em você. Isso vale para você que está aqui comigo, como para você que está nos assistindo pela internet. Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Ele nos ensina e ajuda a lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nos momentos de incerteza, de tristeza, de desencorajamento, e ele trabalha na nossa santificação. Se você puder perguntar para o Senhor qual é a maior obra que o Senhor faz na nossa vida, além da salvação, eu vou dizer para você com toda certeza que vai ser a nossa santificação. Ou seja, nós nos parecermos, ou cada vez mais termos o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. É como eu falei, hoje vamos continuar sobre esse doce Espírito
sobre esse maravilhoso Espírito e como ele age na igreja. O texto que nós lemos, ele diz respeito ao que aconteceu imediatamente após o dia do Pentecostes. Os discípulos reunidos, aí a Bíblia descreve que desce um vento impetuoso e línguas de fogo aparecem sobre os apóstolos, né, sobre os discípulos, como um sinal de que o Espírito Santo estava sendo derramado ou sendo transbordado. A gente vai ver isso depois, sem spoilers, ok? E aí, naquele momento, a igreja nasce. A igreja ela nasce através de uma demonstração de poder do Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, nós temos que entender que a manifestação do Espírito, ela vai muito além do que a questão de dons espirituais. Porque quando a gente fala sobre o Espírito Santo, imediatamente a gente lembra do batismo do Espírito Santo, imediatamente a gente lembra de dons de línguas, interpretação de línguas, sinais, maravilhas, profecia, cura e por aí vai. Mas a verdade, meus irmãos, é que a manifestação do Espírito, ela vai muito além disso. Como eu falei, o Espírito age em nós para a nossa santificação. E no caso da igreja, o Espírito age na igreja para a construção e a edificação sólida e firme da igreja. Por isso que no verso 46 está dito, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, olha que maravilha, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso é a ação do Espírito Santo. Às vezes nós limitamos o Espírito Santo apenas porque pensando nele como uma forma de obtermos poder, obtermos dons, mas o Espírito ele age fazendo com que haja unidade na igreja, com que haja alegria nos nossos corações. Ele age fazendo com que os discípulos, os irmãos e as irmãs partilhem o pão de casa, né? Casa em casa, como foi feito ontem na tua casa. Sabe, o que foi feito ontem na tua casa? Partiu o pão, abrir a porta de casa, as pessoas se reunirem com alegria, singeleza, humildade de coração, sabe? Quererem ver os irmãos e as irmãs. Olha, meu irmão, minha irmã, que bom te ver, sabe? Isso é ação do Espírito. Isso é ação do Espírito dentro da igreja. Então, meus queridos, viver o Espírito Santo na nossa vida tem muito mais a ver com viver uma vida de unidade, alegria e simplicidade de coração, até talvez do que propriamente a gente só pensar nos dons, apesar de que os dons são importantes. Deus deu os dons espirituais, assim como os dons ministeriais, para a edificação da igreja. Então veja, em 1 Coríntios 12, 13 diz assim, pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer brasileiros, quer ingleses, quer portugueses, quer moçambicanos, quer, escoceses, irlandeses, seja lá o que for, todos em um corpo. Todos com um Espírito. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Então veja, o Espírito Santo ele age na unidade da igreja. O Espírito Santo ele age na unidade do corpo. Por isso, meus irmãos, quem fere a unidade da igreja, quem fere a unidade do corpo, quem promove dissensão entre os irmãos, ele está agindo contra o próprio Deus. Quem promove dissensão dentro da igreja está agindo contra a obra do Espírito Santo na própria igreja, no próprio corpo. Olha como é que isso é sério. Mas é lógico, a gente ouve falar dos dons, e a gente sabe que o Espírito age na igreja. E aí em Atos 1,8 diz assim, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Jerusalém, sua cidade, Judéia, sua região, Samaria, no nosso caso de brasileiros, talvez o nosso estado, e até os confins da terra aqui. Você está nos confins da terra. Deus te mandou para os confins da terra. Você que está nos assistindo pela internet, talvez você ainda esteja no Brasil ou não, mas a intenção do Senhor é exatamente isso, derramar poder sobre você, sobre mim,
para nós sermos testemunhas. Então veja, através desse poder, o Espírito Santo ele age na igreja, sustenta a igreja, mantém a unidade da igreja e nos torna as testemunhas. Agora, poder. Poder, em grego, é dunamis, que tem a ver com força, especificamente poder milagroso, habilidade, abundância, significado e operação de milagres. Sabe o que essa palavra dunamis em grego veio a se transformar no nosso português? Dínamo. Sabe dínamo? Aquela máquina, né? Um dínamo é uma máquina que gera energia. Então, dunamis do grego tornou-se dínamo, que é uma máquina que gera energia. E aí, por isso que eu digo para você, como o dínamo é uma máquina, um gerador de energia, o próprio Espírito Santo é aquele que empresta ou derrama de energia na igreja, para que a igreja tenha poder e autoridade para continuar a pregar a palavra, para continuar a viver em unidade. Ou seja, o poder que nós estamos falando aqui é dunamis, dínamo, energia, que o Espírito Santo, ele sopra sobre nós, para que a gente tenha autoridade e poder para poder testemunhar a palavra dele e vivermos a vida que Deus ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Amém. E veja, no verso 42 está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, gente, se você for ler, antes da descida do Espírito Santo, todos os apóstolos estavam com medo. E sabe, gente, se você for ver em João 20, 19, se você for ver em João 20, Evangelho de João capítulo 20, você vai ver que mesmo após a ressurreição do Senhor, o Senhor Jesus, ele aparece no meio dos discípulos, mas em João 20, 19, sabe o que é dito? Que os apóstolos, em João 20, está dito que os apóstolos, eles se reuniram a portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Os apóstolos estavam, se eu puder pegar esse gancho, os apóstolos estavam sem a energia que vem do Espírito Santo, sem esse dunamis que vem do Espírito Santo, para poderem ter coragem de enfrentar, com o poder e a graça que Deus nos dá, enfrentar a situação que eles estavam vivendo agora, assim como nós que vivemos o nosso dia a dia, que nós precisamos da unção do Espírito Santo. Mas sabe, gente, o Senhor Jesus aparece no meio deles e ele diz para esses apóstolos apavorados, com medo, disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco, paz seja com você. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aquele texto que a gente leu. Recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E o Senhor Jesus está dizendo antes disso: assim como o Pai me enviou a mim, né, eu também agora vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles. E o Espírito Santo também é indicado como isso, como um sopro. Né? No dia de Pentecostes foi um vento audacioso. E o Senhor Jesus sopra sobre os apóstolos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Veja como é importante, veja como é fundamental nós não só entendermos, mas nós vivermos essa realidade em que o Espírito Santo ele tem liberdade para se mover no nosso meio, enquanto igreja, enquanto comunidade, se mover no nosso meio, no nosso dia a dia, não é? Quando nós saímos de casa, quando nós vamos para um lugar ou vamos por outro, se mover com liberdade, porque Ele sabe que nós sabemos o que Ele pode fazer. Por isso que é preciso que nós estudemos a palavra de Deus, para que a gente possa entender coisas como essa. Agora, como é que a gente pode viver essa realidade, meus irmãos? Eu disse para vocês que quando alguém age dentro da igreja semeando desunião, dissensão, inveja, rixa entre os irmãos, ele está indo contra a obra do próprio Deus, ele está indo contra a obra do próprio Espírito. Então eu te pergunto, será que
a gente pode crescer se houver um clima de desunião, dissensão, briga dentro da própria igreja? Sim ou não, gente? Não. Não. Você quer saber como é que a gente pode viver essa realidade que os apóstolos viveram? Isso não quer dizer que eles fossem perfeitos. Se você for ler Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que eles não eram perfeitos. Mesmo tendo a unção do Espírito, a humanidade deles ainda de vez em quando vinha à tona. Paulo brigou. Sabe? Paulo brigou com Barnabé. Foi com Barnabé? Paulo brigou com Barnabé a tal ponto que cada um teve que ir para um canto, por causa de Marcos. Sabe? Nós vemos Pedro tendo que discutir com os outros discípulos, porque ele tinha ido comer em casa de gente que não era judia. Então veja, meus irmãos, nada na Bíblia me diz que nenhum dos grandes heróis da Bíblia era perfeito. Todos eles eram feitos do mesmo material que eu, você e você que está ouvindo aí na internet, ou vendo na internet, nós fomos feitos. E se não fosse pela ação do Espírito Santo no meio da igreja, a igreja já tinha acabado. Ela seria obra de homem. Quando é obra de homem, ela acaba, gente. Vamos lá, como viver essa realidade? Vivendo uma vida de oração, gente. Nós temos que viver uma vida de oração e uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Não tem outra maneira. É a receita de bolo mais simples que existe. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é algo simples. E a maneira de nós vivermos essa vida no Espírito Santo também é simples. Viver em comunhão com o Pai e com os irmãos. Os apóstolos, são presos. Pedro é preso. Outros apóstolos são presos, eles são levados ao sumo sacerdote. Eles são pressionados a não falarem de Jesus, e só que o sumo sacerdote, os outros sacerdotes, oficiais do templo, são meio que obrigados a liberar Pedro e os outros irmãos, por medo do que poderia acontecer. E eles vão direto. Para onde que eles vão, gente? Eles vão para casa? Não. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Eles procuraram a igreja. Se fôssemos nós aqui, é como se a gente de repente veria Pedro entrando aqui pela porta dentro, em vez de ele ir para casa, os outros irem para casa, nós veríamos Pedro entrando para aquela porta dali, dizendo: meus irmãos, olha que bom que eu estou aqui com vocês, olha, vem, que eu tenho uma novidade para contar para vocês. Eu tenho algo para contar para vocês. Procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Qual foi a resposta dos irmãos? Meu Deus, vamos cada um para um canto. Vai cada um para casa bem de mansinho, quietinho. Não, ouvindo isso, unânimes, unidade. Levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças que eles estavam sofrendo como cristãos. E concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ou seja, a resposta deles à pressão, a resposta deles à ameaça que eles estavam sofrendo foi orar ao Senhor e dizer o seguinte: Senhor, olha, nos dá poder para a gente poder pregar com autoridade, com unção a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. E olha o que acontece, depois deles orarem unânimes, em unidade, um só corpo, um só espírito. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam. Tremeu, gente, tremeu. É como se a gente estivesse aqui agora, daqui a pouco, a igreja inteira tremesse, acontecesse um terremoto aqui. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Houve um transbordar do Espírito Santo naquele momento, em resposta à oração dos irmãos. Foi resposta à oração. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja,
O Espírito Santo é derramado em resposta ao que eles haviam pedido, ao que eles estavam orando, pedindo ao Senhor. E Deus diz assim, tá bom, eu concordo com o que vocês estão pedindo. Eu concordo com o que vocês estão pedindo, eu vou dar dois sinais para você. Primeiro, o Senhor tremeu, fez tremer aquele lugar, para que eles soubessem, Deus nos ouviu e Deus concordou conosco. E depois o Senhor derrama, há uma abundância desse dunamis de Deus, desse poder de Deus passando pelos apóstolos. Eles ficaram cheios de Deus, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, no lugar deles reagirem às ameaças com timidez, com medo e recuarem e fugiram, eles foram, pregar a palavra. Sabe, gente, Atos 2 a gente vê, como eu falei antes, que a igreja nasce de uma manifestação desse dunamis de Deus. E agora em Atos 4, a gente vê que a igreja que ora é cheia do Espírito Santo, sendo capaz de pregar o evangelho com intrepidez. Amém, gente? Amém? Agora veja, o Espírito Santo ele age na igreja e através da igreja para a salvação. Ele age na igreja, através da igreja, para a salvação. Eu não sei você, mas eu me encaixo no que está escrito em Tito 3:7. Tito capítulo 3, versos 3 a 7, quando é dito assim, pois nós também, e eu posso falar com toda clareza, eu, Rogério, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, nada do que você faz ou que eu faço pode atrair de Deus a sua graça, atrair de Deus a sua salvação. Não tem nada que a gente faça. Mas segundo a sua misericórdia, ou seja, o Senhor derramou do seu Espírito Santo por graça e por misericórdia. Ele nos salvou, presta atenção, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem sobre nós. Ele nos lava, nos purifica, ele nos transforma, ele coloca a fé salvífica em nós para que a gente possa entender que nós precisamos de Jesus como Salvador. E aí nós abrimos a nossa alma e nós dizemos, Senhor, eu preciso de Ti, me aceita como seu filho e eu confesso a Ti como meu Senhor e Salvador porque eu preciso de Ti. Então o Espírito Santo sopra em nós, essa fé salvífica, ele renova o nosso espírito, ele ressuscita o nosso espírito que estava morto por causa do pecado, coloca essa fé salvífica em nós, nós reconhecemos que precisamos de Jesus, nos rendemos ao senhorio de Cristo, aí o Espírito Santo é colocado em nós como selo dessa nova aliança, e depois dele ser colocado em nós como selo dessa nova aliança, nós começamos um processo todo de santificação. E ele fala, esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, um pouquinho, não, ricamente. Ricamente. Ele não derramou o Espírito Santo com gotas na tua vida e na minha. Ele derramou o Espírito Santo sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, tudo é pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então você, meu irmão que está ouvindo, minha irmã, você, minha irmã que está aqui, você foi lavado, ou você foi lavada pelo Espírito Santo de Deus. A gente fala, foi lavado no sangue de Cristo, mas a gente pode falar também, nós somos lavados. Toda sujeira, toda porcaria que existia em nós, tudo aquilo que a gente fazia, que a gente tinha prazer de fazer, tudo isso é lavado. A sujeira toda é lavada de dentro de nós e é escorrida de dentro de nós, é tirada de dentro de nós. E nós somos regenerados. Nós somos renovados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Então o Espírito Santo ele age sobrenaturalmente
A obra do Espírito é sobrenatural e a gente precisa entender isso na vida das pessoas, convencendo-as do pecado, do juízo e da justiça. É sobrenatural. E ao agir na vida das pessoas, sabe o que ele faz? As pessoas são tratadas, são curadas, são alimentadas e edificadas na igreja. O Espírito Santo age na vida de pessoas do lado de fora da igreja. Igreja que eu estou falando não é prédio, igreja, comunidade, corpo de Cristo. Ele age na vida de pessoas do lado de fora, que estão fora da comunidade dos salvos no Senhor, que estão fora do corpo de Cristo, que não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Ele age na vida de pessoas que estão fora, traz essas pessoas para dentro. E uma vez que essas pessoas estão dentro, é nossa responsabilidade tratar delas. É nossa responsabilidade, como igreja, nós tratarmos e cuidarmos dessas pessoas. Nós as alimentarmos no Espírito, cuidarmos delas se elas tiverem até alguma necessidade física, dentro das nossas capacidades, é lógico, cuidarmos de pessoas. Enquanto nós, como igreja, nós cuidamos de pessoas, através da unção que o Espírito Santo nos dá, através desse dunamis que virou dínamo, de Deus na nossa vida, que age aqui dentro da igreja, as pessoas são edificadas, elas são transformadas, elas abandonam seus pecados, elas começam a reconhecer que precisam mais e mais e mais e mais e mais de Deus, como nós também. E aí, nós vivemos a vida de Cristo em comunidade. Nós vivemos a vida de Cristo no Espírito Santo. Nós vivemos a vida do Espírito, ou a vida no Espírito, porque nós buscamos a sua presença, porque nós oramos, porque nós estamos em unidade, porque nós estamos em um corpo. Pouca gente ou muita gente, não interessa. Nós podemos estar com uma igreja monstruosa, entupida de gente, mas só inchada. Não interessa a gente ter uma igreja inchada. Uma igreja inchada, no final das contas, não faz nada. Não transforma. Não é usado por Deus para transformação de nada. Então, que o Senhor ele nos ajude. Que Ele nos encha do seu Espírito. A vocês, que Ele nos encha do seu Espírito, para que esse Espírito ele nos capacite para toda boa obra. Abençoa a nossa semana, Senhor. Abençoa a semana dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos acompanhe durante a nossa semana, Senhor. Amém. Ó Deus, quebrando cadeias do inferno à nossa frente, Senhor, quebrando armadilhas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos ungindo com poder e autoridade, Senhor. Ó Deus, nos enche com poder e autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, nos dá a vitória, Senhor, durante a semana. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, e nós pedimos a Tua bênção sobre nós, Amém. sobre a nossa semana. Em nome de Jesus, que o Senhor vá adiante de nós, que o Senhor vá atrás de nós, que o Senhor vá à nossa esquerda e à nossa direita. Te pedimos isso em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa saída e abençoe a nossa entrada. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Ele te encha da presença do Espírito Santo durante essa semana e a nós também, em nome de Jesus. Amém? Amém.